Olá, caríssimos, estamos aí iniciando mais uma aula do nosso curso de Tecnologia de Processos. Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre metalurgia do pó, tá? Seus principais processos, os produtos que podem ser realizados através deles e muitas outras coisas, ok? Vamos para a nossa aula? Seguindo aí, o mercado então de metalurgia do pó é um mercado que tem crescido bastante, tá? Você tem aí ligas de ferro com grande precisão que são fabricadas a partir da metalurgia do pó, tá bom? Você tem materiais de difícil processamento com alta densidade de microestrutura uniforme, tá? Materiais com elevado ponto de fusão, onde eles não conseguem ser trabalhados por outros processos de fabricação, eles são utilizados somente na metalurgia do pó. Você vai ter ligas especiais e materiais compostos, tá? Essas ligas elas não podem ser realizadas por processo de fusão normal, devido à grande diferença de ponto de fusão dos materiais. Tá? Você tem materiais com forma ou ingredientes poucos comuns, tá? E você tem também os materiais porosos que podem ser realizados, tá? Além dos ímãs, entre outros materiais aí. Vamos conhecer um pouco mais, tá? Então, aqui é que a gente consegue ver o aumento aí de densidade, o aumento do uso da metalurgia do pó aí, da densidade nos materiais que são fabricados. Então, conforme você precisa de maior performance mecânica, você vai necessitar necessariamente de uma maior densidade de material no seu produto. Tá? E isso é controlado dentro da metalurgia do pó. Isso é controlado aí no processo de sinterização. Tá bom? Seguinte, observando esse slide aqui, a gente consegue notar o crescimento da utilização da metalurgia do pó na indústria automotiva, tá bom? Isso daqui é o que tem sido colocado nos veículos, em cada veículo, ao longo aí do período de 1995 a 2004. Essa é a média que tem sido colocada de materiais sinterizados dentro do veículo. Então, um veículo que tem média aí 1 tonelada, 1,5 toneladas, 1 tonelada e 300 quilos, você tem aí a utilização aí de cerca de 20 quilos dele de materiais sinterizados, de materiais fabricados a partir da metalurgia do pó, tá? E isso acontece principalmente aí na região norte dos Estados Unidos, tá? Essa é uma tecnologia muito inovadora e que traz muita diferença e muita qualidade ao material, por isso que ela é pouco replicada, tá? Devido ao seu alto custo e por ser uma tecnologia que ainda está entrando aí em processo, tá? Então, nesse período aí, até 2004, você vê que o uso ainda é muito pouco, principalmente na indústria automotiva. Tá? Vamos conhecer um pouco mais. Então, em comparativo de processos, quando a gente compara os processos das peças realizadas por metalurgia do pó com os outros processos, como os processos de fundição, processos de extrusão, mesmo os processos de forjamento e de usinagem, você consegue verificar aí qual que é o consumo de energia utilizado para poder fabricar a peça como um todo, tá? Aí a gente não está falando de simplesmente o acabamento da peça, a parte final. A gente está falando da peça como um todo dentro desse processo. Então você tem aí, por exemplo, no processo de usinagem, é o processo que tem menos, vamos dizer assim, menor produtividade. Por quê? Porque você tem um consumo muito alto de energia, ok? E você tem um pouco aproveitamento da matéria-prima, ou seja, boa parte da matéria-prima é perdida e é muita energia que é consumida, tá? Contudo, ele ainda é o processo mais barato, exatamente pelo maquinário ser fácil de o maquinário estar em alta produção, ser fácil de ser encontrado, tá bom? Mas quando você tem aqui a comparação dele com os outros processos, você vê que nos outros processos se utiliza muito menos energia, ok? E se aproveita muito mais material. E nisso se destaca a metalurgia do pó. Por que vai se destacar? Porque o consumo de energia é mínimo, ok? São 25 megajoules aí por quilo processado, tá? Enquanto que seu aproveitamento de matéria-prima é de 95%. É um aproveitamento muito alto, é muito pouco a perda que você tem através desses processos de metalurgia por pó. Ok, conhecendo então esses processos, nós podemos fazer a comparação então dos produtos que são realizados através dele e saber o que você consegue aí de produto, de qualidade de produto através desses processos. E nós já vimos o seu consumo de energia e nós vimos também
o, o quanto que ele faz de aproveitamento de material. Quando se trata de resistência mecânica, nós conseguimos verificar que o material feito de aço sinterizado ele consegue conceber aí uma melhor resistência mecânica comparado com todos os outros processos. Ela bate aí entre a casa dos 450, né, 500 praticamente MPa, até acima dos 1400 MPa, tá? Megapascal. E enquanto que os aços usinados ou mesmo fundidos, eles não conseguem alcançar essa mesma relevância. Tá? Você tem aí uma similaridade no aço usinado, mas você viu qual que é o custo para sua produção. Além de ser alto o consumo de energia, você ainda tem um pouco aproveitamento de material. Tá? E nós estamos falando ali do aço sinterizado com alta densidade. Quando você trabalha com um pouco menor densidade, ou seja, você consegue um custo menor do material, você ainda consegue manter uma boa resistência mecânica. Tá? Isso a gente pode ver aqui no terceiro item do slide. Tá bom? Seguindo aqui, ó. Vamos conhecer agora como é o processo de sinterização. Tá? Então você tem aqui os elementos, né? Os pós bases que são utilizados, ok? Desde níquel, cobre, grafite, sulfeto, ferro, ok? Todos esses pós, então eles são colocados na mistura conforme a necessidade, conforme a liga a ser produzida. Tá? Essa mistura, então, ela vai passar por um processo de compactação. Né? Você vai ter então a sinterização, a formação do produto com pressão e calor, ok? Vai passar então por uma usinagem final aí, uma calibragem do produto, para depois nós termos aqui o revestimento do material, que o revestimento concede as suas características superficiais, tá? Depois ele deve passar ainda por outros processos, como pode passar por impregnação, para eliminar qualquer porosidade que pode haver aí durante o processo, e você ainda vai ter a ferroxidação e tratamentos para obter aí as propriedades finais do seu material, ok? Seguindo aqui, entendendo um pouco mais desse processo, né? Nós vemos aqui o processo inicialmente é a utilização do pó. E como que esse pó é realizado? Através da atomização. Esse é o processo principal aí da formação de pó, que é a base para a metalurgia do pó, que é a base para a sinterização. Tá? Esse pó, então, são pequenos grãos de materiais que são criados através desse processo que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Tá? Esses processos, então, eles são misturados, feito então a liga conforme a necessidade do material a ser fabricado, ok? E vai ser feito então o processo de sinterização, que é o que? Face a compactação desse material, já dando o formato a ele da peça final, tá? E ele vai passar por um processo aí de calor. Esse calor pode ser acompanhado com pressão ou não, tá? Conforme ele recebe esse processo de calor, o que você vai ter é uma ligação de alguns elementos dentro da mistura, dentro da peça compactada, tá? Formando assim os grãos do material, certo? Conforme nós vimos então esse produto, ele depois de formado, ele vai passar aí por operações complementares. Isso entra dentro de tratamentos térmicos, calibragem, cunhagem, forjamento, rebarbação, ok? Para dar as características finais do material, tá? Depois você vai ter o seu produto final. Como que se dá então a obtenção do pó? A obtenção do pó é feita por esse processo chamado de atomização. Tá? A atomização, então, ele requer a liquefação, ou seja, a fusão do material, da matéria-prima. Com essa fusão, então, o material é colocado sob a pressão aí de água ou de gases, para então eles conceber essa formação de pequenas partículas, das partículas que formam o pó propriamente, entendeu? Eles têm os formatos variados dentro do processo de atomização. Esses formatos são bem controlados, de que formatos você consegue realizar através disso. Tá? Além desse processo, existem outros processos que eram mais antigamente utilizados, como o processo de redução.
processo de eletrólise, ou mesmo o de moagem, para conceber aí a granulação do material. Como é que se dá a atomização aí? É um processo físico relativamente simples. Tá? O metal ele é fundido, vazado através de um orifício e ele vai ser atingido então por feixe. O feixe pode ser de gás ou de líquido. Tá? Normalmente é utilizado água. Isso vai fazer a separação do metal fundido em pequenas gotas que se solidificam automaticamente, né, com a inserção desse feixe, formando assim as partículas de pó. Tá bom? É um processo aí muito utilizado, é o processo mais utilizado hoje para a formação de pó na metalurgia do pó. Okay? Então você tem as diversas formas de poder estar realizando aqui, tá? O tamanho e o formato das partículas, elas vão variar conforme você estiver realizando essa atomização, tá? Então, o ângulo da atomização, o ângulo do feixe de gás ou o ângulo de feixe de água utilizado, ele vai dar uma diferença no formato da geometria dessas partículas, tá? Então, tudo isso é muito bem pensado. Tá? A atomização à água, ela deve ser utilizada então para metais que fundem abaixo da temperatura de 1600 graus, não pode ser utilizado para materiais acima dessa temperatura de fusão. Tá? Os pós eles se formam de forma irregular, tá? Não tem um controle tão perfeito do pó. E ele é utilizado aí em ferros, aços inoxidáveis, cobaltos, ligas de níquel. Tá? O processo geralmente preferido para grandes volumes e baixo custo. Tá? Então, com isso, você consegue um pó, de certa forma, de custo menor, porém de forma mais rápida. Ou seja, você tem uma maior produtividade. Não significa que o pó tem a qualidade para ser utilizado em determinados elementos. Simplesmente que você vai conseguir produzir mais rápido esse tipo de pó. Tá? E os pós atomizados então em água, eles apresentam excelente compressibilidade, tá? Exatamente por causa da sua formação não ser tão correta, tá? A sua densidade aparente normalmente ser menor do que a formada por gás. Na atomização a gás, é utilizado normalmente os gases de nitrogênio, hélio e argônio. Por que esses gases? Porque são gases normalmente inertes, tá? Que eles não vão gerar reações com os metais que estão em processo de fusão. Tá? Normalmente por esse processo se obtém pós esféricos, na maioria das vezes se obtém esferas quase que perfeitas dos pós. Tá? E você vai utilizar principalmente em ligas de alumínio, de cobre, de níquel, okay? Manganês, cobalto, ferro. Todos esses elementos aí são normalmente atomizados com gases. Tá? Na atomização por gás inerte, o processo é largamente utilizado para a obtenção de pós-metálicos. Tá bom? Ele dá uma boa escoabilidade e tem baixo percentual de oxigênio, além da elevada pureza do material. Tá? Exatamente por causa do gás ser inerte, ou seja, por ele não reagir com o material, você vai ter essa maior pureza dos materiais. Tá? Você tem a utilização também em materiais com elevado teor de elementos de liga. Tá bom? Seguinte. Depois, para se fazer a separação dos pós, é utilizado o processo simples de peneiração. Tá? Essas peneiras elas são utilizadas para poder fazer a separação dos grãos maiores dos grãos menores. Então, a partir disso você tem o processo onde pode ser utilizado cada pó propriamente. Tá? Essa é uma máquina simples de peneiração. Ela trabalha através de vibração para fazer com que o processo aconteça. Tá? Aqui temos os formatos comuns do grão do pó. Tá? Você tem o esférico, angular, o granular, tá? Esponjoso, cilíndrico, gota, são formatos comuns que são realizados aí através do pó. Alguns formatos são mais específicos para alguns usos sintéticos, outros já são de uso mais comum, podem ser utilizados em qualquer tipo de produto. Aqui vocês conseguem ver em microscópio a granulometria aí do pó do metal, ok?
você consegue ver grãos mais esféricos, okay? E esse outro tipo aqui. Agora, partindo para o processo de sinterização propriamente, nós iniciamos então pela mistura dos elementos. A mistura dos elementos ela é feita exatamente e simplesmente proporcionando, através aí de uma relação, qual a liga que você pretende obter. Então você vai colocar a proporção exata de material para obter essa liga, ok? Se você tem que produzir aí 1 kg de determinada liga, você vai utilizar aí, ó, por exemplo, nessa liga ela utiliza ferro, cobre, grafite e níquel. Tá? Então, para ela, você vai estar utilizando 96,4% de pó de ferro. Isso significa que para fazer 1 kg, você vai precisar para fazer 1000 quilos, você vai precisar de 964 quilos desse pó. Tá certo? E assim segue por diante. É simples conta percentual para poder calcular qual é o material que vai ser adicionado. Como o material está em pó, ele é facilmente fracionado, facilmente separado aí para poder obter esse material. Tá bom? A compactação, então. A compactação ela é realizada por prensas, tá? Onde você vai ter uma matriz. Essa matriz aí ela é normalmente aí usinada, tá? Essa matriz usinada ela vai ser utilizada aí, então, para poder dar forma ao material. Então é muito importante a precisão dessa matriz. Por quê? Porque o material normalmente ele passa por poucos processos de acabamento. Tá? Esse produto ele não vai ter um processo final aí de acabamento, ele normalmente tem poucos processos. O ideal é que ele já tenha precisão a partir da sua moldagem, a partir da sua compactação. Tá? Essa compactação então é feita aí na prensa utilizando um punção e uma matriz, dando forma aí ao material. Tá? Aqui nós vemos algumas matrizes, tá? A prática da matriz, como que as matrizes são para a fabricação desses materiais aí sinterizados, tá? Aqui mais algumas que vocês podem ver, tá? É importante verificar ali ó, que você já tem as entradas próprias para formação desses produtos, tá? Seguindo aqui, ó, existem duas formas básicas para você estar compactando. Você tem o de simples ação ou de ação dupla, tá? Por simples ação, então, o material é simplesmente preenchido e compactado. Tá? Uma vez compactado, aí ele vai se manter na densidade conforme preparado, conforme organizado. Tá bom? Enquanto que na dupla ação, você vai ter aí a força de compressão sendo realizada de ambos os lados, ou seja, você vai ter um punção superior e um punção inferior agindo dentro da matriz. Isso fará então com que o material tenha uma densidade superior à densidade realizada por simples ação, ok? Quando se utiliza assim, então múltiplos punções, você consegue formas variadas de material, tá? Sendo que cada material pode ser compactado aí com uma densidade diferente dentro do processo, tá? Cada ponto do material você consegue compactar por densidades diferentes, através da aplicação de forças de diferentes punções dentro da matriz. Aqui dá para verificar outro tipo de peça sendo fabricado, entendeu? Existem essas muitas possibilidades. Partindo então aqui para as ferramentas que são utilizadas, tá? Como que são essas matrizes e esses punções, tá? Como eu já disse, ele precisa ser ter uma precisão muito bem trabalhada. Essa precisão vai ser trabalhada no material para então dar ao produto final a medida correta dele, a partir do momento que ele não vai passar por outros processos. Tá? É importante então também essa matriz ter um acabamento, porque esse acabamento também vai ser passado aí para o material a ser sinterizado. Tá? Algumas características aí, ó, você tem um polimento espelhado, você tem as tolerâncias, sendo tolerâncias muito finas, tá? Material
extremamente tenaz, ou seja, a tenacidade é importante, como a gente já viu em todos os outros processos, a tenacidade é uma das propriedades mais importantes quando se trata de ferramentas, tá bom? Você vai ter materiais que são também com dureza elevada, ok? E que não podem passar por deformação, tá? Isso é básico, já que ele vai passar por um processo aí de compressão, ele não pode sofrer deformação, certo? Isso devido à sua dureza e tenacidade já impedem essa deformação, tá? Então as características, normalmente utiliza-se metal duro, tá? Então são materiais sinterizados que são utilizados como ferramentas também, tá? Eles têm alta dureza, porém eles são frágeis e mais caros, tá? Você tem materiais de aço rápido que podem ser utilizados, que eles têm boa tenacidade, porém a dureza é um pouco inferior à do metal duro. E finalmente você vai ter o aço rápido sinterizado, onde ele tem uma dureza mais próxima do metal duro e mantendo a mesma tenacidade do aço, tá? Vamos lá. O enchimento das matrizes ele pode ser feito aí basicamente de duas formas: por gravidade, ou seja, o material é simplesmente preenchido e retirado o excesso, ou ele pode ser feito também por sucção, ou seja, colocado material sobre a matriz com punção acionado e depois o punção ele desce puxando o material para dentro da matriz, tá bom? Normalmente nesse processo por sucção, como você tem uma criação de vácuo ali, você vai ter um preenchimento melhor da sua matriz. Seguindo aqui, ó, dá para a gente notar como que são esses processos de preenchimento realizados, ok? Sinterização. Sinterização é o processo principal aí da metalurgia do pó, ok? Ele é o processo no qual, uma vez compactados, eles recebem tratamento térmico, ou seja, eles passam por uma temperatura mais alta, onde é uma temperatura mais alta que a temperatura crítica, porém menor que a temperatura de fusão. Tá? E durante esse processo aí vão ocorrer várias reações no estado sólido dos materiais. Essas reações aí, elas acontecem, elas criam então uma microestrutura própria dentro desses elementos, ok? Onde você vai ter aí uma peça sólida a partir dessas reações. A sinterização é praticamente o processo de soldagem. A gente chegou a ver soldagem por forjamento ou outros tipos de soldagem onde o material se aquecia acima da temperatura crítica. Esse processo não é diferente, tá? Então a sinterização ela implica geralmente na retração e densificação desse material, tá? No entanto, alguns produtos sinterizados eles podem ser menos densos do que quando estão verde. A gente chama de produto verde quando o material ele está simplesmente previamente compactado, ele ainda não passou por esse processo de sinterização, tá? O que são esses produtos menos densos? São normalmente materiais porosos, ou seja, você quer que o material ele tenha uma densidade menor. Você deseja que o seu produto obtenha essa densidade menor, que ele tenha essa porosidade, para que dentro dessa porosidade possa correr determinado fluido, por exemplo, ok? Para que você possa, por exemplo, fazer uma melhor lubrificação das suas peças. Então isso é muito importante, tá? A sinterização, então, ela ocorre a partir de 1/2 a 2/3 da temperatura de fusão, tá? O que é suficiente para causar essa difusão atômica, ou seja, essa retenção do material, essa soldagem do material, da microestrutura do material, tá bom? Olha aqui, como que se dá a sinterização, como que é um forno preparado para a sinterização, tá? Então você vai ter aí a entrada da peça verde, uma zona de pré-aquecimento, a zona de sinterização, onde as temperaturas são mais altas, e finalmente a zona de resfriamento, onde o resfriamento é feito de forma controlada para que não haja, para que tudo no processo possa ser controlado, não haja diferenças aí no processo, tá? Seguindo, nós temos aqui, ó, como que se dá esse pré-aquecimento, como que o material ele está moldado, tá?
quando você tem um lubrificante no meio da peça, tá? Como que se dá a sinterização, por exemplo, do bronze ou do aço, são essas temperaturas aí que vocês podem ver, tá? E o resfriamento, onde você tem aí a formação de grãos, onde os grãos estão juntos, ok? Olha lá. Para vocês conhecerem um pouco das temperaturas dos diversos materiais que podem ser sinterizados, tá bom? E o tempo que leva essa sinterização. O alumínio, por exemplo, você consegue aí com temperaturas próximas de 600 graus, de 10 a 30 minutos apenas, realizar a sinterização. É importante que esse processo seja feito em atmosfera controlada, isso é principalmente para evitar reações. Então, normalmente se trabalha com uma atmosfera onde se controla os gases que estão dentro dessa atmosfera, para poder não haver reações. Normalmente é utilizado gases inertes, gases que não sofrem reações, ok? Aqui nós temos em microscópio o que acontece no processo de sinterização, tá? E nós temos também a sinterização com fase líquida. O que significa? Significa que você está unindo materiais com pontos de fusão diferentes. Quando você une materiais com ponto de fusão diferente, você precisa sinterizar o material com maior ponto de fusão. Então, com isso, você precisa elevar um pouco mais a temperatura. Os materiais com menor ponto de fusão, eles chegam a entrar na fusão e então eles permeiam os grãos desses materiais com maior ponto de fusão. Nós temos aqui as operações complementares. O que são as operações complementares? São as operações que vão dar aí o acabamento final, vão dar a forma final aqui do seu processo, do seu produto que ele passou por esse processo de sinterização. Ok? Então nós temos a calibragem. Do que se trata a calibragem? A calibragem é um processo pelo qual você elimina pequenas deformações que acontecem no produto sinterizado devido ao aquecimento. Então o produto ele pode sofrer aí empenações, ele pode ter mudanças dimensionais que você precisa que isso seja recalibrado, que isso precisa ser colocado novamente no lugar. Então você prepara uma matriz com as medidas finais aí do produto para colocar esse produto novamente dentro dessa matriz, aplicar pressão e com essa pressão você vai ter aí o seu produto voltando à sua forma original, tá bom? Você também tem os tratamentos térmicos, determinados materiais eles necessitam passar aí por tratamentos térmicos, dependendo da liga que você formou com a sinterização, tá? E esses tratamentos térmicos vão dar a forma aos grãos que é necessária para o seu produto final, tá? E você também pode ter impregnação. Então, alguns dos seus produtos sinterizados, eles podem ser vasos de pressão, eles podem ser utilizados ali para conter fluidos. Então, para isso, é utilizado um processo de impregnação, que consiste aí em você colocar determinados materiais que farão com que esse produto ele fique totalmente vedado, tá? Que ele não permita com que tenham capilaridades, que tenham pequenas porosidades aí no meio dele, permitindo que o fluido escapasse, tá? Agora, outros processos que precisam ser realizados, outras operações que são realizadas aqui de acabamento, é o de recompressão, ok? Onde o material ele vai passar por uma nova compressão após a sinterização. Isso faz com que ele aumente a sua densidade, tá? Isso faz com que ele aumente a sua densidade e atinja determinadas propriedades mecânicas que você requer nesse tipo de produto. Tá? Então, produtos com mais densidade entre os grãos, entre os materiais que foram transformados em pó, quando ele tem essa maior densidade, quando ela tem essa maior junção, você vai ter um material também com mais resistência, mais propriedades mecânicas aí bem mais específicas, tá bom? Isso é muito utilizado, por exemplo, em pastilhas de metal duro, entre outros materiais aí de usinagem em geral, tá? Principalmente metais com alta dureza e materiais aí que necessitam de tenacidade.
tá? Existe também o processo de usinagem. Uma das formas de se utilizar a sinterização é para formar barras. Então você pode formar barras de materiais que serão transformados no produto final. Então você pode formar uma barra de tubular para você fazer diversos tipos de buchas, nas quais essas buchas então precisam passar por um novo processo de usinagem, tá bom? Por um processo onde ainda retire material dele, tá? Então são materiais específicos que podem ser realizados dessas formas, tá? Quando você trabalha com metais muito mais duros, você não vai conseguir realizar esse processo. Você pode ter um processo de retificação ou qualquer outro processo de brasagem, que também é muito comum em metais mais duros, tá bom? E tudo isso para atingir aí determinadas propriedades no seu material e para dar também uma certa flexibilidade no processo, que você possa fazer uma sinterização de produtos maiores e depois fazer com ele produtos menores, ok? E finalmente você tem aí o processo de infiltração, que seria o quê? É o processo de você fechar os poros com materiais, ok? Com outros materiais aí para dar uma nova propriedade ao seu material. Por exemplo, você pode colocar aí infiltração de metal líquido, ok? E tem por objetivo aumentar essas propriedades mecânicas. Então você fecha os poros com um determinado material para fazer com que esse material, então, com que o seu produto ele tenha outras propriedades, diferente dessas que ele saiu simplesmente da sinterização. Tá legal? Então, quais são as vantagens de você trabalhar com a metalurgia do pó? Quais são as vantagens de você trabalhar com sinterização? As principais vantagens são a facilidade de automação, ok? Você consegue fazer e fabricar essas peças de forma em grande quantidade, ou seja, você tem uma produtividade maior, você tem uma repetitividade aí dentro do processo e ao mesmo tempo uma precisão que você consegue dos seus produtos. Você vai ter uma máxima aproveitação do material, ou seja, quase nada de material é perdido. Para produzir, então você vai conseguir utilizar uma certa quantidade de material aí para produzir os seus produtos e não vai perder nada, vai utilizar exatamente aquela quantidade e muito pouco seria usinado do seu material, tá bom? Ele permite então formas bem complexas e isso é interessante dentro da mecânica, tá bom? Você tem pureza nos produtos obtidos, você consegue obter exatamente os produtos da forma que quer. As suas ligas são preparadas da forma que você precisa na composição química, tá? As limitações estão nas geometrias da peça que devem permitir essa extração, então você não consegue fabricar peças que não possam ser extraídas de dentro de uma matriz, tá? Você tem aí um custo de ferramental muito elevado. Tá? Os tamanhos das peças normalmente não podem ser grandes dimensões e você tem eventuais defeitos aí que não poderão ser corrigidos. Você tem certos defeitos que não podem ser corrigidos, você tem determinados problemas que aparecem aí na sua peça que você não vai conseguir fazer a correção dele. Outro processo que é muito comum, outra forma de utilizar o processo de sinterização que é muito comum é o PIM, tá? O Powder Injection Molding. Com esse processo aí, o que você consegue? Você consegue fabricar barras, ok? Então são barras que elas são formadas a partir de pó, entendeu? Então, a partir da sua sinterização, a partir desse material você coloca numa forma de injeção, ok? Num tubo onde passará por um pistão e esse pistão ele vai fazer então como se fosse uma extrusão desse material, formando assim a barra do seu material final. Normalmente você faz isso com materiais que você possa usinar depois e outros tipos de materiais, tá? Aqui você consegue verificar como que esse processo pode ser executado. E vamos conhecer agora algumas das aplicações que podem ser realizadas aqui com essas peças, com esses materiais que eles passaram pelo processo de sinterização. Então você vai ter aqui dentro da indústria automotiva, por exemplo, diversos materiais, como polias, elementos de injeção, anel ABS, amortecedores, parte dos amortecedores. Então você encontra todos esses materiais aqui que podem ser produzidos com o processo de sinterização, principalmente em peças estruturais, peças que requerem uma
principalmente uma forma muito adequada ou que requer aí um material com extrema dureza, extrema tenacidade, que você consegue obter através da sinterização, tá? Outros produtos que você pode conseguir são peças estruturais utilizadas nos mais diversos elementos de máquina, tá bom? Partindo aqui você encontra também peças de compressores, diversos elementos dentro dos compressores, principalmente esses elementos que têm formas mais próprias, tá? Dentro dos compressores nós encontramos aí diversas curvaturas que são muito difíceis de serem fabricadas por processo de usinagem. Então, para evitar essa repetitividade em usinagem, o processo aí de sinterização é bem utilizado, tá? Outro tipo de peças aí que podem ser fabricadas são buchas autolubrificantes, tá? Essas buchas então aí são por processo com porosidade e com a introdução aí de outros elementos. Aí você encontra aí principalmente buchas de bronze ou buchas de ferro, todas com grafite ou outros elementos lubrificantes, para ser utilizadas aí principalmente em aplicação automotivas em geral, para ser utilizadas em motores, bastante elementos que precisam desse movimento, tá bom? E finalmente nós temos aqui os materiais de metal duro, tá? Todas as ferramentas de metal duro, elas são fabricadas por processo de sinterização, tá? E finalmente nós temos os materiais porosos, tá? Esses materiais aqui que são utilizados para fazer filtragem, principalmente. Então todos esses materiais também são por processos de sinterização, tá? Só para vocês conhecerem aí, tá? Chegamos aí ao final de mais uma aula e não só isso, nós chegamos ao final do nosso curso, ok? Nós chegamos ao final dessa disciplina aqui de tecnologia de processos, tá? Onde vocês puderam conhecer diversos processos de fabricação dentro da indústria mecânica, tá? E puderam conhecer aí um pouco mais sobre metalurgia, tá? Deixo aí meu agradecimento para todos vocês que puderam partilhar sobre essa aula, esses momentos que tivemos juntos aí, pudemos aprender sobre muitas coisas. Então, fiquem aí com o meu adeus e até o próximo curso.